esse capítulo tão maravilhoso das Escrituras Sagradas, tantas lições maravilhosas para a gente já está aí finalizando o Evangelho de Mateus, já são um pouco mais de 4 anos meditando nesse Evangelho, tem sido uma grande riqueza olhar para esse texto sagrado e meditar nesse livro extraordinário da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre a coragem do amor, o poder, a força que o amor a Cristo tem. Que coisa surpreendente! Capítulo 27, versículo 57, o texto sagrado, o Senhor da Glória, Ele acaba de entregar a sua vida ali naquela cruz, e então há um grande terremoto, e o versículo 50 vai narrar tudo isso que aconteceu, né? Aí naquele momento, versículo 51, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, isso é o Santo dos Santos. A presença de Deus agora está livre para todo aquele que deseja se aproximar de Deus somente através do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, a única coisa que você vai encontrar são os seus próprios pecados, é a ira de Deus. Mas quando você vem através do sangue do perfeito Cordeiro de Deus, o que você vai encontrar é perdão, graça, misericórdia da parte do nosso Deus. E então a cena aqui é extraordinária, como vimos na semana passada. E agora o versículo 57 diz assim: ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao túmulo. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e a gente vai meditando e então lendo o texto sagrado. Quando alguém era crucificado no Império Romano, essa pessoa perdia o direito ao enterro, essa pessoa perdia o direito à propriedade, ela não poderia ser enterrada, ela perdia seus bens, enfim, ela era desterrada, ela era banida de uma forma muito brutal. E o Império Romano fazia, em todos os locais que chegava, e havia algum tipo de resistência, e sempre encontrava alguma resistência, fazia centenas, em alguns lugares milhares de crucificações simultâneas. Às vezes o Império Romano chegava em um lugar e havia um mar de pessoas crucificadas em postes, em árvores, empaladas, enfim. Era uma cena de horror terrível, e eles faziam isso para trazer o medo, o pânico, o pavor, o horror sobre aquele lugar, para que ninguém se levantasse contra o Império Romano. E Jesus é crucificado justamente com esse emblema sobre si: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Enfim, a ideia que os judeus dão, que os religiosos dão, é que Jesus quer usurpar o trono de César, e que o que os judeus querem não é esse Messias, mas é o imperador romano. Eles querem o Império Romano sobre si. Então, o destino de Jesus, com certeza, seria apodrecer na cruz,
ou ser dali tirado e jogado sobre dezenas, centenas de corpos que já estavam ali apodrecendo, seria mais um corpo a ser jogado sobre uma pilha de outros corpos. Como reconhecer Jesus e como ter certeza que o Senhor da glória iria ressuscitar? Como poderíamos provar a ressurreição de Jesus? Porque o Evangelho, ele tanto se baseia na morte do Senhor Jesus, quanto ele se sustenta na ressurreição de Jesus. Se você não pode provar a ressurreição de Jesus, você perdeu todo o Evangelho, porque toda a argumentação da salvação, da justificação, do perdão de Deus, não encontra-se tão somente na morte do nosso Senhor, mas também na sua ressurreição. Se você não tem como provar que Jesus ressuscitou, se você não tem um túmulo, se você não tem um túmulo vazio, então como o Senhor da glória ressuscitou? Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o texto que de uma forma muito clara, muito nítida, mostra para a gente como foi o enterro de Jesus. Primeiro, foi um enterro público. Você vê que todos estão vendo ali o Senhor Jesus morrer na cruz. Existem centenas e centenas de pessoas, há uma cidade inteira, a cidade de Jerusalém, está apinhada e reunida para ver a crucificação do Senhor Jesus. São milhares de pessoas vendo a cena da morte, comprovando que ele de fato ali tinha morrido e que os ladrões que estavam à direita e à esquerda também haviam morrido. E ali o corpo sendo retirado daquela cruz. Então você tem o testemunho dos próprios religiosos. Os próprios religiosos, nesse mesmo capítulo 27, vão até Pilatos e dizem, olha, coloque uma escolta lá, uma guarda lá de alguns soldados, porque os discípulos dele disseram que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Se eles chegam lá e roubam o corpo, nós vamos ter um problema maior. Então, os próprios religiosos estão atestando a morte de Jesus e o sepultamento do Senhor. Veja, eles dizem que Jesus foi sepultado, que Jesus está no sepulcro, que ele está ali, na nossa linguagem, enterrado, né? Não era um enterro como a gente vê hoje em dia, de colocar a pessoa debaixo da terra, mas sim numa caverna, né? num sepulcro cavado na rocha. Então, veja que o cenário mostra para mim e para você, o texto sagrado mostra para a gente que é um enterro público que o Senhor sofreu. Mas não apenas isso, há um elemento oficial aqui também. E por que eu destaco isso, meus irmãos? A gente olha para esse texto e às vezes não repara nisso, a gente não leva isso em consideração, mas é tão importante levar esse aspecto em consideração. Nós temos a maior autoridade romana naquele lugar, o governador romano, entregando uma carta, um documento e uma guarda autorizando que Jesus fosse entregue a José de Arimateia, que ele fosse colocado no sepulcro, que uma escolta de guardas fosse e permanecesse ali por 3 dias, guardando aquele lugar, protegendo o corpo de Jesus para não ser roubado. Todos esses elementos são tão importantes para a fé cristã. Mostram, provam, evidenciam, são provas históricas, são documentos, as centenas e milhares de cópias antigas do Novo Testamento que mostram como o Senhor morreu, como o Senhor foi sepultado, como aquilo foi oficial, ok? Todos esses elementos balizam a nossa fé, trazem o fundamento da certeza dos fatos que aconteceram. Então são provas científicas, arqueológicas, textuais da morte, do sepultamento do nosso Senhor Jesus e também da sua ressurreição. Então, veja, Pôncio Pilatos, ele entrega o corpo de Jesus a todo um argumento oficial no nosso texto. Então, o enterro de Jesus é público, ele é oficial, mas também ele é religioso.
veja, na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, se proibia que alguém crucificado dentre os judeus, que se houvesse alguma crucificação, a pessoa ficasse lá até o dia seguinte. Ok? Então, veja, é respeitado esse aspecto aqui. José de Arimateia pede o corpo de Jesus, dá um enterro ao Senhor da glória, ok? Então, veja que também é um aspecto religioso. Ele lava o corpo de Jesus, envolve o corpo de Jesus em linho, em um tecido novo, e deposita o corpo de Jesus naquele sepulcro que foi cavado ali na rocha. Então veja, todos esses elementos aí abraçam e sustentam tanto a crucificação, sustentam o sepultamento de Jesus, né, a segurança que foi posta ali, mas também a própria ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas tem uma pessoa nesse texto, e às vezes a gente olha essas partes assim mais técnicas, né, do texto e fala, mas isso não tem aplicação para a minha vida. Tem até que você converse com um ateu, né? Quando você vai conversar com um ateu, o cara vai questionar essas coisas. Não, isso aí é balela, alguém inventou, alguém disse que falou, é só um registro, se é alguém que escreveu lá. Não, a nossa fé não se baseia nisso, a nossa fé está muito além simplesmente de um boato ou de alguma coisa nesse sentido. Milhares de pessoas morreram porque sabiam que Jesus havia morrido, sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, ok? Então, a nossa fé, ela tem um fundamento histórico, ela tem um fundamento textual, ela tem um fundamento arqueológico, ela tem um fundamento científico, ela não é uma coisa que alguém achou, que falou, que disse, não, é uma fé que pode e que se sustenta em fatos históricos, em fatos textuais. E é interessante, porque aqui o que nós temos, olha o nosso texto, novamente ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 9, cumpre-se aqui a profecia desse texto, que diz, com o rico esteve na sua morte. O livro de Isaías foi escrito 750, talvez 800 anos antes da morte de Jesus, do nascimento e da morte de Jesus. Veja, uma profecia que foi escrita 750, 800 anos antes do fato ter acontecido, que Jesus estaria com um rico na sua morte. Isaías 53, versículo 9. Veja a graça de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus em cada fato, em cada detalhe, meu amado irmão. Veja Deus governando a história, e que coisa extraordinária. Eu fico pensando nisso, quando José de Arimateia entendeu pela Escritura Sagrada que o que Isaías estava falando 800 anos antes, estava falando dele. Era dele que o texto sagrado estava falando. Com o rico esteve na sua morte. Que coisa maravilhosa. Imagina José de Arimateia falar, poxa, Deus me designou como parte dessa história, Deus pensou em mim nessa história da redenção, eu faço parte dessa história, eu estou incluído nessa história, eu fui um ponto importante ali na história da redenção, eu fiz parte desse plano extraordinário. E meu amado irmão, ainda que o seu nome, ainda que não haja uma profecia direta sobre a sua vida, né, de que você fez algo ou faria algo, saiba, você faz parte do plano de redenção. Deus que te escolheu antes da criação do mundo, Ele tem planos, Ele tem vontades, Ele tem uma parte na sua seara, Ele tem uma colaboração que Ele quer que você faça no reino dEle. Então, Ele te elegeu, Ele te escolheu e te deu esse destino maravilhoso para você servir e trabalhar no seu reino. Talvez não esteja uma profecia sobre você na Bíblia,
mas você faz parte do plano de redenção. Deus, Ele vai usar você, aonde você estiver, do jeito que você for, a maneira que você estiver ali, Deus vai usar você para falar de Cristo para outras pessoas, para compartilhar o Evangelho, para estender a mão, para abençoar a igreja, para dar continuidade a esta obra maravilhosa da graça, da redenção sobre a vida de outras pessoas. Da mesma forma como José de Arimateia, Deus tinha um plano, um projeto e algo para ele fazer de muito específico, e ele fez, mas muitas outras coisas fez José de Arimateia. Uma delas estava escrito, mas muitas outras ele fez. O importante é isso, é que você faça tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida, que você cumpra toda a determinação que Deus deixou para você fazer no reino dele. No reino dele, ele tem essas determinações, então faça. Ele tem uma tarefa, ele tem um trabalho na sua seara para você fazer, então cumpra isso para a glória dele. Que Deus use a sua vida como usou a vida de José de Arimateia, que Deus use as nossas vidas, que Deus use essa igreja para que os planos, as vontades, as determinações que ele tem para esta igreja, façamos, porque isso é eterno. Veja, tudo que José de Arimateia fez fora do reino de Deus ficou para trás, isso foi eterno. Até hoje a gente lê sobre ele aqui, e assim vai ser. O mais significativo, aquilo que é importante, eterno na sua vida, é aquilo que você faz dentro do reino de Deus. O resto vão ser coisas que vão passar pela sua vida, mas aquilo que você faz no reino de Deus, isso de fato perdura eternamente. Perdura eternamente. Por isso que Paulo diz, o nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Aquilo que Ele tem determinado para a gente pode fazer. Mas o texto é lindo. Lucas vai falar no capítulo 23, versículo 50 ao 52, de José de Arimateia. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros membros do Sinédrio, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Que linda descrição de José de Arimateia. Ele era um homem bom e era um homem justo. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, ok? Ali estava a corte que julgava toda a nação de Israel. Ali estavam os juízes que julgavam toda a nação de Israel. E esse homem é um homem rico, é um homem justo, é um homem bom, é um homem que faz parte do Sinédrio, é um homem cheio das Escrituras Sagradas. Mas o texto que nós temos nessa noite diz que José de Arimateia se tornara discípulo de Jesus, e por isso foi lá pedir o corpo do Senhor para Pilatos. É esse, meu amado irmão, o amor que é sempre corajoso. José de Arimateia, ele enfrenta tudo e todos por causa de Jesus. Ninguém, irmãos, pediu o corpo de um crucificado. O crucificado é um maldito de Deus, diz a lei de Moisés. Que era crucificado estava amaldiçoado pelo próprio Deus. Por isso a morte de Jesus na cruz, sobre ele caiu toda a maldição, todo o pecado e todo o inferno, e toda a ira de Deus estava sobre ele. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz a lei de Moisés. Assim acontece com o Senhor da glória. Ninguém pediria o corpo de alguém maldito para sepultar. O Império Romano proibia, bania o cara, inclusive do sepultamento. Era justamente para o corpo dele se tornar um horror ali, naquele lugar, um outdoor a céu aberto, apodrecendo, para todo mundo dizer: ninguém se levante contra o Império Romano. E José de Arimateia, ele vai até Pilatos,
e pede ao governador o corpo de Jesus. E a graça de Deus surpreende tudo, porque ele move o coração do próprio Pilatos. E Pilatos entrega o corpo. Pilatos ultrapassa a lei romana e entrega o corpo para José de Arimateia enterrar, fazer um sepultamento. Ele enfrenta o sinédrio, porque o sinédrio se reúne contra Jesus, condena Jesus, entrega para Pilatos. Ele enfrenta o sinédrio, ele enfrenta todos os 70 membros do sinédrio, ele enfrenta dezenas de pessoas, ele enfrenta a sua própria família. Agora a família de José de Arimateia está ligada à crucificação de Jesus. Primeiro você pediu o corpo, depois você botou no sepulcro da família. José, tu ficou doido, homem. Como é que tu faz um negócio desse? Agora a nossa vida está ligada à morte desse homem, um homem maldito de Deus. Foi crucificado, condenado. Ele enfrentou sua família, ele enfrentou a opinião pública. Todo mundo, toda Jerusalém, todos os judeus sabiam. José de Arimateia realmente é discípulo de Jesus, desse homem que maldito foi crucificado. Sabe, irmãos, às vezes, na vida cristã, acontece como aconteceu com Simão. Simão de Cirene, ele é obrigado a carregar a cruz. Ele está andando. E porque ele é um estrangeiro, pegam ele lá e aquele africano da Síria, né? Pegam ele e puxam ele para carregar a cruz de qualquer maneira. E ele tem que carregar a cruz. E às vezes na vida cristã acontece isso. Às vezes nos é imposto um sofrimento, nos é imposto carregar algo. Mas aqui o que temos é José de Arimateia, meus irmãos, espontaneamente indo para cuidar do Senhor da glória. Aqui está um verdadeiro discípulo. A minha pergunta é: onde estão os 11 discípulos? Eu sei aonde está João. João está cuidando de Maria, porque na cruz Jesus diz: homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. É o único discípulo que está aos pés da cruz. E aonde estão os outros? Judas se enforcou. E os outros 10 onde estão? Jesus cuidou de todos eles por 3 anos. Jesus alimentou, Jesus curou, Jesus abençoou, Jesus pregou, Jesus libertou milhares de pessoas. Aonde estão esses que foram abençoados, beneficiados por Cristo Jesus? Onde estão os discípulos com quem Jesus por 3 anos e meio dividiu a vida, os acolheu nos seus desesperos, nas suas dúvidas, nas suas dores? Aonde estão os discípulos aqui? Nenhum para cuidar do Senhor. Essa fé, meu irmão, que se aproxima de Cristo só pelas benécias, é uma fé muito ruim. É uma fé muito ruim. Mas a fé do verdadeiro discípulo, a verdadeira fé é essa aqui, ó. A verdadeira fé é essa aqui. Essa é a fé de um salvo, essa é a fé de um convertido. Ele não está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado com o seu Senhor, com a glória do seu Senhor, com a vontade do seu Senhor, com o desejo do seu Senhor, com o reino do seu Senhor. É Ele, é Deus. O grande mandamento: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração. É aí que está o coração do verdadeiro discípulo. Ele está preocupado com o seu Senhor. Ele não está preocupado consigo mesmo. Quando foi a última vez, irmão, que você se arriscou por Jesus? Quando foi a última vez que você deu a cara a tapa por Cristo? Porque foi isso que José de Arimateia fez. Ele se expôs, ele se arriscou, ele deu a cara a tapa. Ele foi contra todo mundo por causa de Cristo Jesus. Esse homem, a vida dele, a atitude dele, tem que sacudir a minha vida e a sua vida, tem que nos questionar.
Porque às vezes a gente fica naquela fé rasa, superficial, cômoda. Não, José de Arimateia mostra para mim e para você que a verdadeira fé se sacrifica por Cristo, muito mais do que estar ao lado de Cristo por alguma coisa que você queira. É aquela fé que você defende a Cristo. Quando alguém diz, não, qualquer um pode ser salvo, se vai nas boas obras, ou faz alguma penitência, ou vai aqui ou vai ali, então dá para ser salvo, porque Deus, sabe, a gente pode chegar perto de Deus de alguma outra maneira. Você vai dizer, não, meu amigo, você está errado, porque meu Senhor não morreu naquela cruz em vão. Se você pode se salvar a si mesmo, se as suas obras podem te salvar, então por que Jesus morreu naquela cruz? Não, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, é Cristo Jesus. E você não pode vir ao Pai a não ser por Ele. E às vezes a gente ouve essas coisas e fica calado, no lugar de dar uma palavra de Deus, no lugar de defender a cruz de Cristo, no lugar de tomar o Salvador nos nossos próprios braços e acolhê-lo com todo amor na nossa vida e dizer, não, só há um Senhor e um Salvador. É Ele. Você nunca vai chegar a Deus por outro caminho ou de outro jeito, a não ser por meio de Jesus. José de Arimateia, irmãos, é esse exemplo extraordinário de alguém que desafiou o mundo inteiro por causa de Cristo. Sozinho. Meus irmãos, é esse tipo de discípulos que nós devemos ser. Esse tipo de cristão, esse tipo de fé que nós devemos ter, a fé que enfrenta as circunstâncias por causa de Jesus. É uma fé que não está naquele politicamente correto. Não, para ser politicamente correto e não ofender ninguém, então ele ofendeu a família dele. A família dele ficou profundamente ofendida com ele. O sinédrio ficou profundamente ofendido com ele. A sociedade ficou profundamente ofendida com ele. E ele foi lá e acolheu o seu Senhor e Salvador. Se ele tivesse sido um covarde, hoje a gente não estaria nem falando dele. O nome dele atravessou milênios por causa da sua coragem, a coragem do seu amor. Meu irmão, qual foi a última vez que você deu a cara a tapa por Cristo Jesus, o nosso Senhor? Que você teve que enfrentar a sua família, que você teve que enfrentar o politicamente correto, que você teve que enfrentar as pessoas para dizer, não, a verdade é o que diz a Bíblia, a verdade é isso aqui. E não tem ninguém que possa passar por cima disso. Meus irmãos, uma fé sacrificial, que não está ao lado de Cristo só porque está tudo bem, mas ainda que eu tenha que trabalhar, que eu tenha que servir, que eu tenha que fazer coisas duras, difíceis e sob lágrimas, aqui estou eu para servir ao meu Senhor. Esse zelo extraordinário de José de Arimateia, que quando ninguém está se importando com Cristo, está lá você se importando pelo seu Senhor e seu Salvador. Essa fé de José de Arimateia. Você tem essa fé? Essa fé está no seu coração, meu amado irmão. Meu irmão, que nesta noite você e eu possamos orar a Deus e dizer, Deus, nos dê uma fé como a de José de Arimateia. Nos dê a fé como a desse homem, que te ama, Senhor, acima da opinião pública, que te ama acima da família, que te ama acima da política, que te ama acima de qualquer coisa, que te ama acima de tudo, Senhor. Que está preocupado contigo, que está preocupado com o teu nome, que está preocupado com a tua honra, com a tua glória, se o teu reino está crescendo, ainda que com dificuldade e com lágrimas. Senhor, eu quero ver, ó Deus Santo, o teu nome sendo glorificado. Tem alguém aqui que está zelando, cuidando e protegendo o nome do Senhor da glória. Meus irmãos, que essa seja a nossa fé para a glória de Deus. Essa é a fé de José de Arimateia, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa extraordinária, irmão, no momento de maior dor, de maior vergonha, de maior humilhação e sofrimento. Lá está José de Arimateia servindo o Senhor da glória, sozinho. Certamente tinha um ou outro do seu lado, ajudando a carregar o corpo, enfim, para rolar a pedra, mas lá está ele. Lá está José de Arimateia,
servindo o seu Senhor. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Ele não está preocupado com outra coisa a não ser com o bem-estar do seu Senhor. A única coisa que importa, a única coisa que está no coração, na mente de José de Arimateia, é dar honra ao seu Senhor, é continuar fiel a Ele. No lugar de se esconder como um covarde, os outros discípulos fizeram isso. Se esconderam, fugiram, foram embora, não tinha ninguém aos pés da cruz a não ser João. Está lá José de Arimateia, enfrentando o governador, enfrentando o sinédrio, enfrentando sua família, enfrentando uma cidade inteira, a opinião pública, por causa de Cristo Jesus. Não é alguém que está ao lado de Cristo só por causa das bênçãos, mas é alguém que está servindo a Cristo em meio aos sofrimentos, à dor, à vergonha e à desonra. Aonde vai ficar o nome de José de Arimateia daqui para frente? Entre os homens, eu não sei, mas nos céus, com certeza, para a glória de Deus, em memória ao nosso Senhor. Que a fé de José de Arimateia, desse verdadeiro discípulo que busca servir o Senhor e não apenas obter algo do seu Senhor, esteja em mim e em você. Mas é de surpreender o nosso texto, porque o nosso texto não apenas fala de José de Arimateia. Olha o texto sagrado, versículo 61, Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. Nós temos 3 Marias em frente à cruz, o tempo todo ali vendo a crucificação do Senhor da glória, e ali firmes, ali fortes, em lágrimas, em sofrimento profundo, em dor intensa, estão ali as 3 Marias, e uma delas nós sabemos quem é, com toda certeza, Maria Madalena, como diz Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 16, a mulher de quem o Senhor da glória expulsou 7 demônios. E é linda a graça de Deus, meus irmãos, porque a graça de Deus, alguém que antes estava servindo ao diabo, alguém que antes estava escravizada pelas trevas, por Satanás, agora está servindo ao Senhor, está aos pés da cruz, está servindo o Senhor da glória, e agora está aqui Maria, e ela é o destaque também do nosso texto, porque o final do capítulo 27 termina com ela, e o capítulo 28 começa com ela. Veja a graça de Deus que muda a vida das pessoas, que olha para aquele que está escravizado pelo diabo e vê pela graça, pelo poder do Espírito Santo, o poder de transformação, de mudança. Não importa quão escravizado ao diabo alguém esteja, ainda que tenha 7 demônios naquela pessoa, como era o caso de Maria Madalena, ali estava a graça de Deus para salvar aquela mulher e fazer dela uma discípula fiel ao seu Senhor. Novamente, onde estão os outros discípulos? Não temos nenhum. A coragem que deveria ser natural dos homens, a gente vê nas mulheres. Que triste, meus irmãos, que triste. Cadê os outros discípulos? As mulheres estão aos pés das cruzes e os discípulos não. Apenas João. Que triste, que lamentável a situação dos discípulos. Que vergonha para todos eles esse momento. E ali você tem essa mulher firme diante da crucificação. Agora ela está ali observando o cuidado, o carinho, o zelo, a gratidão, a adoração, a honra, a reverência desta mulher por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela não é aquela mulher pecadora, como muitos pensam. Não é aquela mulher pecadora que vivia uma vida imoral. Não é isso. Não há nenhuma conexão entre Maria Madalena e aquela mulher. Mas infelizmente colocaram essa ideia aí, e isso não é bíblico. De Maria, o que nós sabemos é que ela tinha 7 demônios. Ela era uma mulher escravizada pelo diabo. Meus irmãos, e aqui está ela, sentada, cansada, porque passou das 9 da manhã às 3 da tarde, essas 6 horas, enquanto o Senhor está ali
na cruz, ela está em pé diante da cruz, agora exausta de tanto chorar, exausta de ficar 6 horas em pé, lamentando o seu Senhor, está ela sentada, vendo aonde estão depositando o seu Senhor, porque ainda o seu trabalho não terminou, junto com as outras Marias, que era acabar de dar um funeral, um enterro honroso ao nosso Senhor, e ali está ela esperando, vendo aonde estão depositando o seu Salvador. Que fé maravilhosa! Às vezes, irmãos, as joias mais belas, os brilhantes, os diamantes mais brilhantes, vêm das ostras mais feias e dos lugares onde menos se esperam. Do Sinédrio, aquele reduto de homens religiosos que estavam envolvidos simplesmente com o dinheiro, e tudo que eles queriam era mais dinheiro e corrupção. E de uma mulher que outrora tinha sido escrava de Satanás e tinha 7 demônios. Dali sai José de Arimateia e Maria Madalena para esse momento de tamanha dor e sofrimento, cuidar do seu Senhor e do seu Salvador. A verdadeira fé que essas pessoas têm em Cristo Jesus, o respeito pelo Senhor, o cuidado, o carinho, de poder dar ao Senhor um enterro digno. Isso está presente na vida tanto de José de Arimateia, quanto na vida de Maria Madalena. Que fé extraordinária, meus irmãos, para mim e para você. A desses dois, serve para os homens, serve para as mulheres. A gratidão, a adoração, o louvor, o respeito, a admiração por Cristo, o sacrifício, a fé que não está em busca do seu. Muita gente se aproximou de Jesus por milagres. Milhares receberam milagres e não foram salvos. Na realidade, a minoria das pessoas que receberam milagres foram salvas por Jesus. A maioria das pessoas recebiam milagres e iam embora, eram curadas e iam embora, comiam e iam embora, recebiam uma palavra de conforto e consolo e iam embora. Poucos foram aqueles que de fato foram salvos. Vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Poucos foram esses. Mas aqui o que nós temos são esses que de fato foram salvos por Cristo. E essa é a verdadeira fé. A fé de que alguém que se aproxima de Cristo sem nenhum interesse daquilo que vai receber como bênção, mas porque quer servir sacrificialmente e às vezes diante da dor, da vergonha e da humilhação, vai servir a Cristo Jesus o Senhor. Que essa fé madura, essa fé sincera, essa fé genuína habite no meu e no seu coração, meus irmãos, e que tanto José de Arimateia como Maria Madalena possam nos inspirar a servir o Senhor da glória de uma forma surpreendente. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Ore a Deus e diga: Senhor, me dê a fé de José de Arimateia